Então estamos começando aqui hoje dia 14 de agosto de 2023, 28 de Av. Estamos quase chegando em Rosh Chodesh Elul, terminando o mês de Av. E como a gente já falou um pouquinho sobre figuras chaves da Talmud, a gente falou um pouco de Rabbi Yochanan ben Zakkai, nós falamos de Rav, que estava bem lá na transição entre a Mishnah e a Gemara. E outro personagem muito interessante e importante dessa transição e dessa época, final da época da Mishnah e começo da Gemara, é o Rabbi Chia. E eu vou ler um pouquinho aqui. Rabbeinu HaKadosh yashav kol yamav hu beidino velimdut a-Mishnah berabim. O Rabbeinu HaKadosh, a vida inteira dele, ele sentou e ensinaram Mishnah em público. Então, no final do período da Mishnah, tem as pessoas que receberam de Rabbeinu HaKadosh. ומהם שעמדו בבית דינו רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי חייא בר קפא, רבי אפס, רבי חנינא בר חמא, רבי לוי בסיסי, ושני בניו רבי שמעון ורבן גמליאל ברבי, o filho do Rabi Donassi, que é Rabi Shimon, e Rabi Gamliel, filho do Rabi, Rabi Anai, Rabi Yoshia. Rabi Yoshia é uma referência muito importante também, porque ele foi um dos que escreveu as Braitot, junto com o Rabi Chia. Rabi Issa, Rabi Chama, Rabi Yossi ben Lakunia. Rav Shmuel, קיבלו ממנו וירדו לבבל. Rabi Shmuel, eles, como a gente viu no encontro anterior, eles receberam de Rabi Udanassi, só que eles foram para Bavel. Então, essa migração para Bavel marcou um pouco o final da era da Mishnah e o começo da era do Talmud Bavli, que era a Gemara, que desenvolve em cima da Mishnah. Tá? Rabbi Yochanan katan haya be'amav vekibel mimeno. O Rabbi Yochanan era pequeno naquela época e recebeu de Rabi Udanassi também. Ve'achar kach talmid haya le Rabbi Yanai vekibel mimeno Torah. Ele também estudou com o Rabbi Yanai. O Malach Bitveria Shmonim Shana. E ele chefiou a yeshiva em Israel, em Tveria, 80 anos. Se eu não me engano, o Rabbi Yochanan foi o que compilou o Talmud Yerushalmi. Se eu não me engano, isso. Depois a gente vê. Mas, de qualquer forma, ele ficou em Israel e Rav e Shmuel desceram para Bavel. Elohem Gdolei HaChachamim shekabilu mimeno. Esses são os grandes Chachamim que receberam de Rabi Udanassi. V'imahem alafim urvavot mishar HaChachamim. Tinham milhares de rabinos importantes naquela época, mas esses são os chave que receberam de Rabi Udanassi, o grande Rebbe que compilou e encerrou a era da Mishnah. Rabbeinu HaKadosh yashav beTzipori 17 shana. Rabbeinu HaKadosh, ele ficou em Tzipori, uma cidade também muito citada, mencionada no Talmud. וקרא לעצמו ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. E esses 17 anos ele comparou com os 17 anos que Yaakov Avinu ficou em Mitzrayim. Vichi Yehuda beTzipori 17 shana. Ele falou sobre si mesmo com essa linguagem muito similar do Pasuk. E desses 13 anos ele ficou com um problema nos dentes. Famosa história que talvez a gente vai falar em outra ocasião. Falou Rabi Yossi Baravin, todos aqueles 13 anos que o Rabbeinu HaKadosh estava sofrendo com essa dor de dente, nunca morreu um animal silvestre na terra de Israel e nunca uma mulher abortou na terra de Israel. Ou seja, o que isso demonstra? Que o sofrimento dos tzadikim perdoa o povo de Israel. E por que o Rabbeinu HaKadosh
ele teve esse problema. Eu achei que a gente ia falar isso em alguma outra ocasião, mas ele está trazendo isso aqui, então vamos lá. Por que aconteceu que ele ficou sofrendo com essa dor de dente por 13 anos? Aconteceu uma certa história, e essa história foi a seguinte. O Rabi Nassi estava na sinagoga estudando Torá. E tinha uma sinagoga, um Beit HaMidrash de babilônios lá em Tzipori, essa cidade importante. O que acontece? Era uma situação bucólica, uma situação que tinha animais circulando e de repente um bezerro estava circulando lá, só que ele estava a caminho de ser feito shritá nele, abatido. E o que ele fez? Ele se aproximou do Rabi Yehuda Nassi e começou a mugir como se ele estivesse falando, me salva. Falou Rabi Yehuda Nassi para ele, o que eu posso fazer por você? Lekach notzarta, você foi criado para isso. Esse é seu destino. Vai e aceita seu destino. O que acontece? Daquele momento, ele começou a ter essa dor de dente que perdurou por 13 anos. E o que aconteceu que terminou esse período de sofrimento? Ele é Deimase Alhu Mahu. Através de uma certa história, essa dor, esse incômodo saiu. O que aconteceu? Qual foi a história que encerrou esse período? A empregada da casa dele viu uns filhotes de rato e pegou a vassoura dela e começou a varrer esses filhotinhos para longe, fora de casa. Ele falou, não faz isso, não faz isso. Anihum, está escrito, Verachamav al-Komasaf, está escrito no Passuco de Teilim, Hashem é piedoso com todas as suas criaturas, não faz isso. Imediatamente aquela dor saiu, ou seja, foi um tikkun, foi um remédio, uma remediação para aquela atitude que, quer dizer, não foi nada cruel, quer dizer, e também provavelmente aquele bezerro nem era dele, não que ele ia, tipo, impedir que o dono do bezerro fizesse shritá nele, mas ele até de uma forma suave falou, olha, você foi criado para isso, mas ele, no nível dele, tinha algum certo problema nisso, e isso se resolveu quando ele teve piedade dos filhotes de ratinhos. E olha só como que isso é importante a gente ter piedade sobre todas as criaturas, que o Rabi Yehuda Nassi teve piedade dessas pequenas criaturas, e isso tirou ele desse período de sofrimento. O Rabi Yehuda Nassi era muito humilde. E ele falou assim, tudo que uma pessoa me falar, eu faço. Se alguém me pede alguma coisa, eu faço. Menos o que fizeram os sábios de Bnei Beteira com o meu avô. Sheitiru atzman minanesiutu minuhu. O que acontece? A história famosa de como que Hillel entrou no comando de Bnei Israel. A gente citou isso no último encontro, que os chefes do povo eram Bnei Beteira. E aí surgiu algumas dúvidas sobre as alachot de Pesach e eles não sabiam responder. Eles perguntaram para o Hillel, que era uma pessoa que tinha vindo de Bavel e estava carregada com conhecimento. O Hillel sabia responder e assim eles foram humildes e falaram, pode tomar nosso lugar. Então ele falou, isso eu não faço. Conceder meu cargo, isso eu não faço, mas o resto, se me pedirem, eu faço. Ve'afilu chen, mesmo assim, que eu não faria entregar meu cargo de bandeja, e moler Ravuna, Reish Galuta Lekan, se Ravuna vier provavelmente de Bavel para cá, animo Shivô Lemala Mimeni, eu vou colocar ele acima de mim. Shiu Miudá Venim Binyamin. A gente sabe que Rabi Yehuda era da tribo de Binyamin, mas pode ser que a mãe dele era de Binyamin, tá? Tá? Mas de qualquer forma, como o Rav Huna era da tribo de Yehudá 100%, em termos de pedigree, ele tinha mais, né, certificações mais, né, mais conhecimento, né? aqui
não fala de conhecimento, ele fala, logicamente ele era uma pessoa super grande em Torá, senão o Rabi Yehuda não ia falar isso, o Rabi Yehuda Nassi não ia falar isso. Mas, ele, em termos de Yichus também, ele era mais, digamos, tinha mais Yichus, então ele falou, por isso ele colocaria ele em cima dele. Pamachat, agora, todo esse capítulo era para falar de Rabi Hia, tá? A gente está falando bastante de outros personagens em volta, mas agora a gente vai começar a falar de Rabi Hia. Pamachat nichnas Rabi Hia Rabá etzlo. Uma certa vez entrou o grande Rabi Hia perante ele, Amarlo, Harei Rav Huna lachutz. O Rav Huna, ele está preocupado, ele está em apuros. Nirkar kemu panav shel Rebbe. O Rabi Yehuda Nassi ficou preocupado. Amarlo aronobá. Ele falou, olha, o caixão dele está chegando. Amarlo tseurema korelecha bachutz. E aí o Rabi Hia, por ele ter dado essa notícia para Rebbe, ele falou, Viatzav elomatzah adam. Ele falou assim, tem alguém te esperando lá fora. Ele viu que lá fora não tinha ninguém, ele percebeu, Veadasheu nazuf. Ele entendeu que ele levou uma advertência aqui. Quer dizer, o fato de ele ter dado uma notícia do falecimento de um grande Raham, o Rabi Yehuda Nassi, o Rebbe, ficou nervoso com ele. Ve'enezifá chutam shloshim yom. Ele levou um gancho de 30 dias, para a gente falar na linguagem brasileira, né? Ele ficou fora ele ficou no banco de reserva por 30 dias. Ele ficou fora do Beit HaMidrash por 30 dias. Asash Loshim Yom Shelo Nichnas Etzlo. Ficou 30 dias sem entrar na frente de Rabi Yehuda Nassi. Amar Rabi Yosef ben Avim. Kolotam Shloshim Yom Shaya Rabi Hia Nazuf Mirabeinu. Todos aqueles 30 dias que o Rabi Hia estava excomungado da sinagoga do Rabino Akadosh, do Rabi Yehuda Nassi, Lamad Rav Mimenu Klalei Torah Vehen Klalei Torah Vilchot Bavlim. Esses 30 dias que ele ficou lá fora, ele aproveitou para ensinar Rav, que acabou indo para Bavel e construiu todo o Talmud Bavli. Então a gente vê que tem coisas que acontecem às vezes para, né? Por que ele foi? Ele só deu uma notícia, bom. Acho que Deus queria que ele tivesse a oportunidade de passar toda a Torá em 30 dias também. Acho que era aquele USB de altíssima velocidade. Alguma coisa ali aconteceu fora do normal, mas eram pessoas também totalmente fora do normal. E ali parece que houve a transmissão de Torá, muita Torá para Rav, que ele en klalei Torá ilchot bavli. Tá? Show. Lesof 13 shana, 30 yom. Uma história muito, muito bacana, que eu acho que é a história mais legal que tem da vida de Rabi Hia Hagadol. Depois de 13 anos e 30 dias, eu acho que 13 anos e 30 dias são os 13 anos que o Rebbe ficou com aquela dor, e 30 dias são aqueles 30 dias depois da notícia que Rav Huna, da Babilônia, tinha falecido. Nichnas Eliyahu Zachur Latov Etzer Rabbeinu HaKadosh Bidmut Rabi Hia bar Abba. Entrou Eliyahu Hanavi com a aparência de Rabi Hia Rabba, o Rabi Hia Gadol. Amarlo Mashlo Mori, como tá tudo bem? Amarlo Shenachal Mitzerali, eu tô com uma dor de dente. Amarlo Areini, ele falou, por favor, deixa eu ver. Eralo Venatan Etzbal Alev Nivedin Traveach. O Eliyahu Hanavi, mas na aparência de Rabi Hia, falou, deixa eu ver. Ele colocou o dedo naquele dente e o dente sarou. Lemachar, Nichnas Rabi Hia Gadol Etzlo. No dia seguinte, o Rabi Hia mesmo entrou, não Eliyahu Hanavi, mas o Rabi Hia mesmo entrou na frente dele, Amarlo Mashlo Mori. Como que tá? Otah Hashem Shelcha Amahi Yossá. Como que tá aquele dente que estava doente? Amarlo Mishash Natat Etzbacha Alea Me'etzmol Nitpad. Desde que você pôs o dedo nela ontem, nesse dente, tá zerado. Beotashá Amar Rabi Hia Ilachen Chayot Sheberetz Israel. Falou Rabi Hia, coitado de vocês, os animais de Eretz Israel, que a gente viu que enquanto o Rabi Yehuda Nassi estava com aquela dor,
nenhum animal de Israel acabou falecendo. Ilachem ubarot be'Israel. Que pena de vocês, as grávidas de Israel, que também estavam sendo salvas por aquela dor do tzadik. Amar lo eni odea mahi. Lo natati ani ade ashinecha. Ele falou, não sei do que você está falando. Eu nunca coloquei meu dedo no teu dente. Miad ayadar Rabbeinu Sheliau Ayah. Na hora, o Rabi Yehuda Nassi captou que quem fez tudo isso foi Eliyahu Navi. Daquela hora, o Rabi Yehuda Nassi começou a considerar muito mais Rabi Chia e preparou um lugar no Mizrach para ele. Desde aquele momento, ele começou a aproximar mais Rabi Chia e colocar ele nas primeiras fileiras. Amar Rabi Shmuel Rabi Yossi, Rabi Shmuel, filho de Rabi Yossi, falou Lifnim Imeni, na frente de quem? Lifnim Imeni, na frente de mim, Amar Lohaz Veshalom. Não, na frente de você, não. Bom, Rabbeinu Hayashonesh Shivchosh El Rabi Chia. A gente está vendo que a gente está contando a história de Rabi Chia, mas pelas beiradas, né? Rabi Chia em relação a outras pessoas. Rabi Chia era uma pessoa gigante, tá? Vamos ver até onde a gente consegue avançar. O Rabi Yehuda Nassi, ele estava contando o elogio de Rabi Chia o Rabi Chia Gadol, Rabi Shmuel Rabi Yossi, na frente de Rabi Shmuel Rabi Yossi. Amarlo, Adam Gadol, Adam Kadosh, pessoa grande, uma pessoa santa. Pamachat, Ra'au Betamirchatz, Velo Hidro. Uma vez, Rabi Shmuel Rabi Yossi entrou na sauna, só que o Rabi Chia que estava lá dentro não se levantou para ele. Amarlo, Zeu Shaita Mitztabeach, é esse que você estava elogiando, que é uma grande pessoa. Amarlo Meassá. O que ele falou? O que ele fez de errado, o Rabi Chia? Por que você está bravo com ele? Amarlo Reitiv Betamirchaz Velo Hidrani. Eu entrei, eu vi ele no Betamidrash, ele nem me cumprimentou nem nada. Amarlo Rabi Yehuda Nassi falou para o Rabi Chia, Lama Sitaken, por que você fez isso? Amarlo Rabi Chia, Yavô Alai Shimra Chatztini Yodea Beotasham Istakelarite Beagateilim. Ele falou assim, olha, eu nem lembro que eu estava na casa de banho e nem vi ele entrar. Eu estava pensando na Hagadah Teilim, ele estava pensando no Midrash de Teilim, ele estava com a cabeça dele lá em assuntos de Torá e ele nem conseguiu prestar atenção que ele entrou. Kevan sheshama Rabbeinu Ken, masar lo shnei talmidim shayu nechnasim imo beishum shema yishahev istaken. Ele falou assim, olha, percebi que eu não posso deixar Rabi Chia entrar sozinho na sauna no Beit HaMerchatz, porque se eu deixar ele lá, ele vai entrar em alfa lá e ele vai ficar muito tempo e ele pode entrar em perigo. Ele mandava sempre 2 assistentes, 2 alunos com ele para ficarem com o relógio lá, com o cronômetro, para não deixar ele se estender demais, para ele não, como você falou, para ele não entrar em zen e perder a hora. Hipotermia ou hipertermia. Mas Berabi Verabi Chia Gadol Verabi Shmuel Verabi Yossi שהיו יושבים ופושטים במגילת קינות ערב תשעה באב שחל להיות בשבת מן המנחה למטה. O que acontece? Uma certa véspera de Shabeav, estava Rabi Chia Gadol, Rabi Shmuel Rabi Yossi e o Rebbe. Eles estavam trocando ideia sobre Megilat Kinot, sobre Agadot, sobre a destruição do templo. Isso tudo na véspera de Shabeav. Shechal Yot Beshabat, que caiu em Shabat. Isso depois de Mincha. Shieruba Alef Beit Echad. Amru Lemachar Baim Vegomrim Otah. Eles ficou algum pedacinho dessas Agadot para eles terminarem. Eles falaram, amanhã a gente termina esse estudo aí. אם שהיה עולה ונפטר לביתו, נכשל באצבעו וקרא על עצמו רבים החובים לרשע. Ele estava indo para casa, só que aí ele meio que tropeçou no dedo do pé e falou, um rachá tem muitas dores. Provavelmente ele estava falando isso porque ele estava se culpando que eles deixaram de estudar alguma coisa, e falou, Deus está castigando a gente porque a gente não acabou o nosso estudo.
Amar lo Rabchia respondeu para ele, Bishvil Choveinu Higiatachen, por causa da nossa dívida, você acha que aconteceu isso com você? Shenemar, Ruach Apenu Meshech Hashem, Nilkad Bishchichotam. Não é porque a gente deixou de estudar aquele pedacinho. Você tá sofrendo por causa da geração inteira. Não é por causa dos teus pecados. Não se preocupa. Amar lo Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi, ilu lo hainu oskim beinyan, kach haya lanu lomar, alachat kama vekama, shainu oskim beinyan. Se a gente não tivesse se tratando dos assuntos da destruição, a gente não poderia falar isso. Mas já que a gente estava, muito mais. Ou seja, não tem por que você achar que você foi castigado por alguma coisa. Mas Seber Abchia Agadol Shala Hayariach. Be'erev Rosh Hashanah Be'shachar Shel 29. Uma certa vez, a lua subiu na véspera de Rosh Hashanah, no dia 29. Ou seja, estava na virada do mês. E aqueles que acompanhavam os animais, que levavam os animais, aqueles tropeiros, eles andaram naquela luz por 3 quilômetros. Ra'o Torabchia venatal tzorot ve'afar ve'ayazorek bo. אמר לו, אל תבזה בני קולך, לערב אנחנו מבקשים לחשדך, ועלית לך עכשיו, לך יתכסה. מיד נבלע במקומו. Ele começou a brigar com a lua por algum motivo que eu não estou entendendo. Quando a lua levou essa bronca de Rabchia, imediatamente ela se escondeu atrás das nuvens, aconteceu alguma coisa assim sobrenatural. Então ele tinha poderes de mexer com os astros lá em cima. Amar lo Rabchia, Lech ein tav, kadesh et ha-chodesh, shlach li siman, David melech Israel cham vekayam. Bom, ele falou assim, agora que a lua já se pôs, agora o Rosh Chodesh vai virar e a gente vai conseguir cumprir o Shana. Quando isso acontecer, me manda um sinal. Ou seja, eles tinham poderes ali, Rabchia tinha algum poder, ele conseguia mexer com os astros lá em cima. Estava um dia antes, né? Estava no dia errado. Ah, e aí ela se... Porque senão Eles iam fazer a chama no dia errado. ia fazer o Rosh no dia errado, boa. Ah, esse aqui é bacana. Eliyahu Haya Matsui Bishtarto Shel Rebbe. Eliyahu Hanavi costumava frequentar a yeshiva de Rabi Yehuda Hanassi. Pamachad Rosh Chodesh Haya. Certa vez que o Eliyahu Hanavi frequentava lá o Beit HaMidrash do Rabi Yehuda Hanassi, era Rosh Chodesh. Nitacher velobá. Ele deu uma atrasadinha. Que Sheba Amarlo, Matami Utakev Mar. O Rabi Yehuda Hanassi falou para o Eliyahu Hanavi, por que você se atrasou? Imagina a moral de Rabi Yehuda Hanassi dar bronca no Eliyahu Hanavi, né? Mas Amarlo, Ad she'amadti le'Avraham v'natati Adam v'itpalel v'natati v'nhaltiv v'chen Yitzchak v'chen Yaakov. O que acontece? Rosh Chodesh é dia dos nossos antepassados, nossos avós, os 3 patriarcas rezarem. Então eu tenho que levantar Avraham, lavar as mãos dele, rezar com ele. Depois eu faço o mesmo processo com Yitzchak. E eu faço o mesmo processo com Yaakov. Falou Rabi Yehuda Hanassi, te dá uma dica de processo. Levanta os 3 de uma vez. Amarlo, Ksvurim, Shema Yamitzu Bitfilah, Umevim Lemashiach, Shebelo Lo Beito. Se eu acordar os 3 de uma vez, eles vão rezar todo mundo junto. Se eu rezar e acordar eles de uma vez e rezar os 3 juntos, o que eles vão fazer? Eles vão rezar, mas vão rezar bem forte e vão trazer Mashiach na hora errada, antes do tempo. Então por isso que eu tenho que fazer esse processo. Tem que ser um de cada vez, não posso ser os 3 de uma vez. E aí eu me atrasei para a aula. Sorry. Amarlo perguntou a Rabi Yehuda Hanassi para o Eliyahu Hanavi. Veyesh dugmatam ba'olam hazeh. Estou vendo aqui que os 3 avós juntos, se eles estiverem juntos, eles trazem Mashiach. Aqui nesse mundo, tem alguém com esse poder também? Vivos? Não sei por que Rabi Yehuda
que o Rebbe teve essa ideia de fazer essa pergunta, mas ele falou, Hen Yesh, tem. Quem? Rab Chia Ubanav. Esse é Rab Chia que a gente está falando até agora e seus filhos. Tá, então, para você ver o nível de Rab Chia e seus filhos. Eles tinham o poder de trazer Mashiach, os três juntos, se eles quisessem. Pamachad Netzru Hashamayim. Certa vez, teve um problema de estiagem, não estava chovendo. Vegazar Rabi Tanit. Rabi Yehuda falou, se a gente estudar Masechet Tanit, a gente vai ver que tem procedimentos, depois de um certo tempo sem chuva, se costuma fazer Tanit, faz um jejum público para rezar pela chuva. Horidan le Rab Chia uvanav lifnei ateva. O que acontece? Ele mandou Rab Chia e seus filhos irem para Teva. Quem melhor que eles? Ele já recebeu um recado de que eles são as pessoas mais apropriadas para rezar para qualquer coisa. Amar, o que o Rab Chia fez? Amar Mashiva Ruach. Quando ele falou Mashiva Ruach, o que quer dizer Mashiva Ruach? Que sopre o vento. Nashva Ruach, imediatamente o vento começou a soprar. Amar Morida Geshem, Ve'arad Geshem. Falou a palavra Morida Geshem, começou a chover. Keshebalomar Mechayem Eitim, que é a continuação da Brachá, né? Aragash Haolam, o mundo começou a tremer. Amru Barkia Migilal Razai Livnei Adam. Falou, lá no céu saiu uma Bat-Kol e falou, quem que revelou esse segredo para os meus filhos, ou para as pessoas? Reshivo Elial. Ele falou, foi Elial que revelou o segredo de quem tem a chave aqui da salvação. Reviu vechilku shlishim pulsim shel ur. Vieram, pegaram Elial e castigaram ele com 60 chicotadas de fogo, que é alguma coisa que a gente não entende o que é isso. O que acontece? Logicamente que isso aqui é uma coisa de frações de segundos. Esse shishim. O que acontece? No meio que o Rabi Chia e seus filhos estavam na frente do Amud, nesse momento de reza, entrou Eliyahu Navi como se ele fosse um urso de fogo, assustou todo mundo e espalhou, e eles não terminaram aquela reza e não trouxeram Mashiach. Mas para a gente ver qual que é o nível e qual que é a estirpe de Rabi Chia, por isso que eu queria muito trazer ele é um personagem chave muito importante aqui, de um nível extremamente alto. Ele estava na transição entre a Mishnah e a Gemara. A gente viu aqui que ele passou a Torá para Rav, que dali iniciou a jornada da Gemara, e que todo o Talmud que a gente tem baseado provavelmente nessa transmissão que veio de Rabi Chia. O próximo capítulo aqui desse mesmo Perek chama-se Tosefta de Rabi Chia, mas eu acho que nosso tempo está terminando. Quanto tempo a gente já falou? Já 28 minutos, então a gente já terminou aqui. Mas acho que vale a pena a gente retomar. Rabi Chia é um personagem assim, chave. Rabi Yehuda Nassi, ele compilou a Mishnah, mas Rabi Chia compilou todas as braitas junto com Rav Oshia. Então ele é um personagem extremamente chave. Escolher.